Olá, meu povo! Bem-vindos novamente ao meu canal Maísa Nutri. Eu sou a Maísa Magalhães e estou aqui para dar dicas para você especialmente que começou aquela dieta, estava super animado no emagrecimento, empolgado, tô perdendo muito na balança, que beleza, e de repente estacionou, entrou no tal efeito platô, será? Vamos falar um pouquinho mais disso. Mas antes, não esqueçam, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, acionem o sininho para as novas notificações e inscreva-se no canal. Eu vou deixar sempre aqui também o meu Instagram, que lá tem muitas dicas tanto de alimentação como de hábitos saudáveis. Vamos então ao vídeo? Bom, gente, a primeira coisa que nós precisamos entender é que para ter um emagrecimento é necessário ter déficit calórico. Sem déficit calórico não tem como a pessoa emagrecer. Então muita gente fala assim, meu Deus, mas eu como tão saudável, eu como tudo direitinho, faço meu treino, por que eu não estou emagrecendo? Se não tiver tendo o déficit calórico, não consegue emagrecer. Você pode estar comendo só coisas saudáveis, mas tem que ter a caloria certa que você precisa ingerir, ela tem que ser menor do que a que você gasta, do que você consome nas atividades do dia, né? Então, como que eu vou explicar isso para vocês, ó? Imaginem que aqui é o que vocês comem, o verde é o que vocês comem, tudo que vocês comem, tomam, o que vocês ingerem num dia. E aqui é o que o seu organismo usa como energia, seja para o treino, seja para trabalhar. A gente sabe que o cérebro nosso usa energia, seja para andar daqui a ali, de pensar, de ler um livro, tudo a gente gasta calorias, certo? Então isso aqui é o que você gasta, isso aqui é o que você consome. Para ter emagrecimento, se isso daqui tiver um igualzinho ao outro, não tem emagrecimento. Então, se você consumir igual você gasta, não tem emagrecimento. Você tem que fazer o quê? Você tem que consumir menos e gastar mais. Aí, esse tanto que sobra aqui seria o déficit calórico. Vamos supor, algumas dietas de 300 calorias de déficit calórico. Então, no decorrer dos dias, 300 a menos hoje, 300 a menos amanhã, depois de uma semana, depois de um mês. A hora que soma, que esses 300 a menos vão somando, que dá cerca de 7.000 calorias, é que vocês emagrecem cerca de 1 quilo de gordura. Entendido isso, vamos lá. O que pode estar acontecendo? O que acontece muito, às vezes a pessoa pensa que ela está em efeito platô e não tá. Por quê? O que acontece? Suponha que seu Nutri calculou certinho para ter lá um déficit calórico de 300 calorias no seu dia, né? E aos poucos você vai emagrecendo. Só que aí você começa por conta própria e muitas vezes sem achar que aquilo ali vai fazer diferença, adicionar coisinhas a mais. Vamos dar um exemplo. Suponha que na tua salada era só para ter ali uma colherinha, um fiozinho de azeite e sal e tempero normal. E aí você, por conta própria, adiciona mais uma colherada de azeite, coloca ali umas nozes, umas castanhas, coloca uns pedacinhos de queijo. Ai, porque tá sem graça a minha salada. Ó, isso aqui já vai vindo aqui para cima, ó. Entendeu? Porque é caloria, não importa se é saudável ou não, é caloria que vai contando. Aí daqui a pouco, no lanche da tarde, era só para você comer, suponhamos, um iogurte com uma fruta. Você pega uma colherada de pasta de amendoim e coloca ali. Mais caloria que tá ali, né? E muitas vezes até tem, por exemplo, esse lance das medidas. Vamos supor que o seu Nutri passou para você uma colher de sopa de pasta de amendoim. Essa colher de sopa, dependendo do tamanho dos nossos olhos, né, que muitas vezes são maiores que o estômago, muita gente pega ali a medida certinho, por exemplo, 15 gramas. Mas se é uma pessoa que às vezes, vou pegar um pouquinho a mais, não faz diferença, enche a colher, quer dizer, sobrou ali mais calorias. Então, gente, muitas vezes sem vocês perceberem, ou mesmo aquela pessoa que tem hábito de beliscar durante o dia, e às vezes coisa que acha que é inofensivo, tipo assim, um cafezinho do escritório com açúcar, mas é só um, não vai fazer diferença. Daqui a pouco pega uma balinha, daqui a pouco pede um cafezinho ali na lanchonete, vem aquelas bolachinhas junto, um chocolatinho, pega também. E acha que isso não faz diferença. Na somatória do dia e das semanas e dos meses,
isso aqui começa a ir para cima. E aí você sai do déficit calórico que você precisava para perder peso. Então, reparem muito bem se de repente não é essa falha que você está fazendo. Se você não está beliscando, se você não está colocando uma coisinha a mais, mesmo pensando que é inofensível, porque aí vai dar diferença. E a mesma coisa sobre o final de semana. A grande maioria dos meus pacientes, dos meus seguidores, reclamam para mim que é muito difícil a questão do final de semana. Porque geralmente fazem tudo bonitinho, então tem lá o déficit calórico a semana inteirinha, belezinha e tal. E aí no final de semana, o que acontece? Começa a comer disparadamente, acha que o dia livre não vai fazer diferença, ou mesmo quando eu passo a refeição livre, exagera muito, consome muita caloria, e aí muitas vezes só que vai ultrapassando demais, o que acaba descompensando aquele esforço que você fez durante a semana, né? E muito cuidado também com bebidas, porque muitas vezes a comida a gente contabiliza, né? Se você comeu uma bolachinha, um chocolatinho, você vai lembrar. Mas geralmente você não contabiliza se você deu um golinho num refrigerante, se você tomou um copo de leite a mais. Então tudo conta calorias. Bebida alcoólica tem muita caloria. Eu falo que só para vocês terem uma ideia, uma latinha de cerveja ou uma bebida destilada, por exemplo, uma dose, tem às vezes mais calorias do que um pão francês, que muita gente morre de medo de comer e engordar. Então imagine quem toma ali 3, 4, 5, 10, né? Perdeu todo aquele esforço da semana. Então, uma outra forma de fazer esse gasto calórico também ser maior, ter um déficit calórico maior, é a questão da atividade física, que a gente vai falar em seguida. Porque também, se você intensificar a sua atividade física, você vai ter esse déficit aqui, né? Ó, tá queimando mais, vai ter déficit calórico também. Então, pensem nisso, para emagrecimento precisa ter diferença de déficit calórico entre o que você consome e o que você gasta. Essa dica é de ouro. Aumentem o consumo de fibras, principalmente vegetais, folhas, saladas. Por que eu tô falando isso, gente? Eu sei que muita gente vira a cara para uma saladinha, para um legume, né? Mas o que acontece? As fibras, além delas darem muita saciedade, elas vão melhorar muito a questão intestinal. E entendam de uma vez por todas que o nosso intestino é o nosso maior amigo ou inimigo no emagrecimento. Então, a microbiota intestinal da gente, ela precisa estar perfeita. Essa colônia de bactérias, ela precisa se multiplicar muito bem. E a gente consegue muito isso com os fitoquímicos, com os nutrientes das verduras, dos legumes, das folhas. Então a gente precisa deles. Então, além deles saciarem muito mais, né? Percebam o ato de mastigação quando você enche um prato de salada, que você come folhas. Eu, por exemplo, sou uma louca do repolho como salada. Só pico rapidinho, corto ali um tomatinho, você tem que ficar ali mastigando. Então, sacia, promove a saúde intestinal e, além disso, o corpo, para digerir, tentar digerir a fibra, ele gasta mais calorias. Então, até a gente chama as verduras, os vegetais, de calorias negativas, porque o trabalho que dá para o corpo digerir, muitas vezes você acaba queimando essas calorias, ao invés de absorvendo as calorias deles. A outra dica é: intensifique de alguma forma os seus exercícios físicos. Suponhamos que você treine 3, 4 vezes por semana. Tente aumentar um dia. Você vê que um dia a mais já é uma queima calórica a mais. E quando você ganha mais massa muscular, quando você se movimenta, o teu metabolismo também responde. A tua insulina é mais controlada. Então intensifica. Como assim, Maísa? Suponha então que você já faça 5, 6 vezes por semana de treino. Não tem como adicionar mais dias nisso daí. Você pode intensificar a forma que você faz o treino. É muito legal se você puder estar conversando com o teu professor de educação física, logicamente, que vai te orientar na melhor coisa a fazer. Mas suponha que você tem hábito de fazer de aeróbico, por exemplo. 20 minutos ou meia hora. Sobe 10 minutinhos.
né? Então, e muito cuidado também com o excesso de aeróbicos, porque às vezes é o contrário, gente, ou falta exercício ou é muito exercício. Se for muito, também não dá tempo do seu corpo se recuperar. Então, muitas vezes nisso você acaba perdendo massa muscular, se for muito treino, 2 vezes por dia, intensificar demais, você pode perder massa muscular e aí ela compromete também o seu metabolismo. E aí você para de emagrecer. Então, o bom senso, intensifica seus exercícios caso você ache que ainda falta uma pitadinha a mais, né? Por exemplo, esses dias uma paciente minha falou, eu não sei o que eu faço mais, eu já faço natação 3 vezes por semana. E eu falei, e que mais? Então, você vê, dá para encaixar uma atividade física aí. Ela poderia fazer 3 dias natação, colocar mais 2 dias de musculação, né? Ou uma corrida, um HIIT. Então, intensifique um pouco mais os seus exercícios físicos. Ainda falando de movimento, é isso, movimente-se mais. Como assim? No dia a dia, principalmente para aqueles que trabalham muito tempo sentados ou usa carro para tudo, tenta se movimentar um pouquinho mais. Por exemplo, usar a escada ao invés de elevador. Se o mercado ou farmácia for perto da tua casa, você precisar ir, vá a pé ou vai de bicicleta. Então, o simples ato de ficar um pouco mais tempo de pé ou se movimentando ajuda muito no gasto calórico. Às vezes a gente pensa, mas não vai fazer diferença, um pouquinho a mais. Gente, vão somando todos os dias, semana a semana, mês a mês. Então, no final disso, vai ter um déficit calórico muito grande. E às vezes, só o fato de você se movimentar um pouquinho mais nessas atividades diárias, que a gente tem tanta preguiça, já vai fazer uma diferença imensa no teu emagrecimento. Analise o teu sono. Se você é daqueles que dorme de madrugada ou poucas horas por noite, muitas vezes é isso que está brecando o teu emagrecimento. E aí você acha que está no efeito platô e muitas vezes é porque seus hormônios acabaram ficando desequilibrados pela noite mal dormida. Então procure ou dormir 1 hora mais cedo, caso você tenha hábito de dormir depois das 11, tente dormir no máximo até as 11. E tente também ter horário para acordar. Não vale ficar acordando 10 horas da manhã. O ideal é você acordar no máximo às 8 horas da manhã, para educar o teu ciclo circadiano, que é muito importante, é o nosso relógio biológico e que equilibra toda a nossa parte hormonal. E para completar todo esse post, aquela questão que eu já até fiz em vídeo anterior para vocês, sobre chás e shots. Por que eu tô falando deles? Porque tem muitos deles que agem como um termogênico, como um pré-treino, inclusive para você que treina, não tem tanto ânimo assim. É muito normal no decorrer da dieta, como a gente se alimenta menos, com menos carboidrato, a gente vai tendo menos energia. No começo parece que é uma motivação gigante. No decorrer do tempo não vai, assim, você vai se desgastando, parece que você não tem mais tanta vontade de treinar. Então, os chás e shots, além deles terem esses benefícios imensos para a tua microbiota, para a tua saúde intestinal, eles também podem ser usados, muitos deles, muitos ingredientes, como um pré-treino, como um termogênico natural. E por que eu falo assim, que é para tomar cuidado com esses termogênicos já prontos, industrializados? Porque muitas vezes eles têm um excesso de estimulante, um excesso de cafeína, que para muitas pessoas, principalmente aquelas ansiosas, estressadas ou que não dormem bem, pode comprometer muito o metabolismo. Principalmente para as que já comem pouco carboidrato. Aí você pode elevar muito o teu cortisol e com isso você impede a eliminação da gordura, perde massa muscular e ganha muita retenção, o que não é legal, que a gente não quer. Então, muito cuidado em comprar pré-treinos e termogênicos sem a orientação de um profissional. Já os chás, os shots, eles têm um controle muito bem-vindo disso daí, natural, de componentes naturais que vão te dar mais energia, que vão te dar mais disposição para treinar, até para ficar mais alerta no trabalho, e com isso você vai conseguir ali se empenhar mais nos exercícios, queimar mais calorias e beneficiar todo o teu organismo. Então, dê uma olhadinha nesse vídeo aí que vale muito a pena, viu, gente? Tá tudo detalhado, tem receitas e falando tudo como que chás e shots agem no nosso organismo. Uma observação à parte.
Cuidado para não colocar termogênicos no começo do processo. Quando você já quer de cara, nunca fiz dieta na vida, ou estou muito acima do peso, vou começar uma dieta agora, e já de cara você começa a querer, ai, que termogênico que eu compro, o que eu posso estar usando? Parem com isso, por quê? Nesse primeiro momento, quando você inicia uma dieta, o teu metabolismo geralmente está bom, ele responde muito mais fácil ao déficit calórico, ao estímulo ali da dieta. No decorrer do tempo, é normal que entre algumas pessoas nesse efeito platô, principalmente quando vai chegando mais perto do peso ideal. Quando a gente está muito acima do peso, parece que qualquer dieta que você faz, você elimina rapidinho. Aí vai chegando ali, quando faltam uns 4, 3 quilinhos, a coisa vai ficando mais difícil. Então a gente tem que deixar só para esse caso de urgência, de necessidade mesmo, um termogênico, alguma coisa um pouquinho mais que estimule esse metabolismo. Porque se você usa no começo, o nosso corpo ele acostuma com tudo. E aí na hora que você precisar, não vai mais fazer efeito. E outra coisa também, não fiquem usando isso todos os dias direto, anos a anos, vitamina direto. Isso aí pode atrapalhar muito também. Tá? O uso crônico de vitaminas, de anti-inflamatórios, isso daí pode atrapalhar a questão da hipertrofia. E aquilo que eu falei, querer emagrecer perdendo massa muscular é a maior bobagem que vocês podem fazer. Então, ficam aí essas dicas para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem as dúvidas aí nos comentários que eu vou responder vocês. Compartilhem com os amigos, mande aí para os amigos, para os familiares. E para dar uma forcinha aqui para a Nutri, inscrevam-se no canal. E assim vocês vão ficar sempre por dentro das novidades. Vou deixar aqui o Instagram, não esqueçam, me sigam lá também. Grande beijo, até a próxima!